Olha só, gente, no Domingão do Carlão que começa agora, você acompanha o trabalho da comitiva da CNA aqui na COP29. A gente conversou com os integrantes dessa comitiva e traz para você a partir de agora com exclusividade. E claro, eu queria agradecer nesse programa aqui também o apoio da própria CNA, o apoio que tivemos da plataforma Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. Agradecer Absolo, agradecer Faesp e também, claro, lembrar que nosso patrocinador oficial do Domingão do Carlão é a Employer que entende tudo do RH, e eu estou aqui gravando essa entrada aqui para vocês com a camisa da Employer. E claro, quero lembrar também que a cobertura da COP29 é uma iniciativa do Grupo Public e tem o apoio também da Public Agroagência. É isso aí, gente. Fiquem aí com o Domingão do Carlão, especialíssimo, cobertura dos painéis aqui, promovidos pela CNA, COP29, Baku, Azerbaijão. E aqui do meu lado agora, o Nelson Ananias é coordenador de sustentabilidade justamente da CNA. Você tá bom, meu querido? Tudo bem, bastante trabalho, mas trabalhando tá tudo bem. Pois é, rapaz. Ô Nelson, eu tive lá com vocês agora, dia 9 de outubro, vocês fizeram um lançamento importante lá em Brasília, um documento e um evento que se chamava de Baku a Belém. Né? Eu acho que isso mostra um pouquinho qual é o foco da CNA nesses tempos, né? Sim, né? Aqui a gente começa a formar a agenda que vai fazer as discussões da COP no Brasil ano que vem. Uma COP bastante emblemática, uma COP em que os países renovam as suas metas, né, as suas NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, que são os compromissos que cada país tem para alcançar a redução das emissões. E nessa COP aqui de Baku, que é uma COP que a gente está chamando a COP dos meios de implementação, como a gente vai alcançar essas medidas de redução de emissão de gases de efeito estufa, de questões de adaptação, a gente precisa saber qual a ambição que a gente vai ter ano que vem no Brasil. E é aqui que a gente vai saber o tamanho dessa ambição. Por quê? É aqui que nós vamos definir a questão do financiamento, quanto se vai aplicar em recursos, em cooperação, em ações cooperativas multilaterais entre países ou entre vários países, que vai dizer o que e como a gente consegue ser ambicioso a partir de 2031. Então, nós estamos aqui para trazer esse potencial, né? Além, a COP ela não traz apenas obrigações para o setor produtivo, para nós do agro, mas também traz bastante oportunidades. E é aqui que se discutem quais são essas oportunidades, como isso vai ser financiado, como vai funcionar o mercado de carbono, qual o enfoque da agropecuária dentro da ação de alcançar a redução de emissão de gases de efeito estufa e até mesmo a fixação desses gases de efeito estufa. Então, nós estamos aqui para acompanhar essas negociações, trazer a visão do produtor rural aos negociadores brasileiros para que eles defendam a gente em todas essas negociações e também para estar aqui no estande do Brasil, para trazer e mostrar não só para brasileiros, mas para todos aqueles que passam aqui, que estão negociando de outros países, a importância e a sustentabilidade do nosso setor produtivo. Aqui do meu lado, vocês já viram aí, né? O Pedro Lupion, ele é deputado federal, presidente da nossa Frente Parlamentar Agropecuária. Pedro, você também é um incansável, né? Porque você chegou agora há pouco, ontem vai embora daqui a pouco. Como é que é a história? Carlão, primeiro que você tá chique demais, moço. Do cara que tava nos leilão em Uberaba para estar hoje em Baku, no Azerbaijão, tá chique o negócio, hein? Internacional, Carlão. Mas legal te encontrar aqui, acho que é um momento importante de discussão e principalmente no nosso dia do agro aqui, poder defender nosso legado, né? Mostrar a força da nossa produção, que a gente respeita as leis, que a gente tem uma produção agropecuária extremamente responsável e vencer narrativas, né? Porque aqui nós somos meio que o cardápio, né? A turma bate na gente todo dia. Então, quando a gente gosta de uma briga, a gente vem aqui para se defender, viu?
Agora, a gente, falar em se defender, a gente precisa, eu sempre digo, viu, Pedro, que o agro precisa sair das cordas. A gente precisa, na verdade, a nossa narrativa, talvez eu não sei se a narrativa é o jeito de falar, mas assim, o Brasil precisa sair das cordas nesse segmento. E outra coisa, nós precisamos construir a pauta, porque o ano que vem, esse evento aqui vai ser lá no Brasil. E é sobre isso que eu queria te ouvir, né? Porque a pauta, nós não podemos achar que a pauta vai ser apenas e tão somente o fato da gente realizar uma COP no coração da floresta. A pauta tem que ser muito outra, né? Bom, primeiro que eu sou extremamente reticente e cético em relação à organização da COP no Brasil. Me preocupa muito, né? Nós estamos vendo o que é uma COP aqui no Azerbaijão, né? A estrutura que tem, a organização, a limpeza, o tanto de gente empenhada nisso e tal. Tomara que o Brasil não faça feio, né? Não passe vergonha e consiga ter uma COP bem organizada. Pelo que a gente tem visto, o Belém ainda não tem a estrutura necessária, a infraestrutura necessária, nem de acomodação de hotel, nada para atender o volume que é essa COP. Lembrando que a COP 29, aqui que nós estamos, é uma COP intermediária. A COP 30, que é a do Brasil, que é a importante de fato. Agora vamos fazer um paralelo. Aqui a crítica maior é porque nós estamos participando de uma COP no país do petróleo, né, que depende 100% da sua economia do combustível fóssil. Lá qual que vai ser o enredo? Qual vai ser a narrativa? Que nós vamos fazer uma COP no país da produção agropecuária? Pois é. Cabe a gente conseguir construir essa pauta para nós sermos protagonistas, né? Meu medo é que a gente seja o cardápio favorito na próxima COP. Né? Que a gente seja atacado, que a gente seja criticado. O que a gente precisa é conseguir provar que o Brasil tem uma produção agropecuária extremamente responsável, que tem a legislação ambiental mais restritiva e mais pesada do mundo, nem perto, país nenhum do mundo tem uma legislação restritiva como a nossa. Nosso mínimo de conservação é de 20% de preservação. A legislação ambiental evoluindo e avançando todos os dias, e a gente, cada dia, com mais clara responsabilidade de aumentar a produção de alimentos para a gente ocupar a nossa responsabilidade no mundo, sem degradar áreas, sem desmatamento ilegal, sem ter que fazer dano ambiental, lembrando que nós temos muito claro a noção e a responsabilidade de solo, clima e água que nós precisamos para ter uma boa produção agropecuária. Então, a gente precisa conseguir ocupar esse espaço. Eu acho que a nossa vinda aqui como FPA, não estou sozinho, né? Tá o Alceu Moreira, Marussa Boldrin, o Zé Vitor, o Zé Silva, Irajá, tem uma turma grande aqui, o Arnaldo esteve aqui há poucos dias, para a gente conseguir defender nosso legado e mostrar. A CNA está junto conosco aqui, a OCB junto conosco, as cooperativas, para a gente conseguir mostrar a importância da nossa produção e a responsabilidade que nós temos. A gente está diante agora, meu entrevistado é o Manuel Montenegro, que é o embaixador brasileiro aqui no Azerbaijão. Muito obrigado pela gentileza de falar conosco, viu? Eu que agradeço. Montenegro, vou te chamar de Montenegro. Embaixador é o seguinte, aqui no Fala Carlão a gente diz sempre que ninguém nasce embaixador. E todo mundo tem uma história, então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, me fala um pouquinho da sua trajetória. Que eu posso dizer, eu sou diplomata há 30 anos, mas antes disso eu era editor de livros na Universidade de Brasília. Então eu e também lecionei lá. Lecionei lá em 2 períodos. Então eu tenho um gosto muito grande por academia e trabalhei muitos anos na diplomacia científica e tecnológica. Basicamente é isso. Então, agora, você estava me falando do seu pai. Foi sim. Também na Meu pai é acreano, mas o que mais marcou para mim do meu pai foi o período que ele passou no estado dele, no Acre, que hoje é destaque, aqui com a ministra Marina, com o presidente da Apex, né, o senador Jorge Viana, governador também. O Acre é um estado que se transformou totalmente. E a Amazônia passou de fim do mundo. Quando meu pai foi trabalhar na Amazônia, todo mundo achou que saiu do Itamaraty e foi trabalhar na Amazônia. Não era muito comum, mas ele estava convencido de que a Amazônia seria o futuro do mundo.
E isso tomou algum tempo, mas hoje em dia nós estamos vendo aqui na COP, não é a realização desse sonho. Então acho que o mais importante que eu posso dizer assim da herança que eu tenho é essa visão de Brasil. Entendi. Essa visão de que a Amazônia, de um lugar no fim do mundo, virou o coração do mundo. Né? Que de fato virou o coração e virou um centro de atração, não é? De atenções do mundo e do Brasil também, por que não dizer? Claro, não com é? certeza. Agora vem cá, o senhor chegou aqui no Azerbaijão há 5 anos. Me conte quais são, me ensine um pouco do país. Por favor, não, vocês já descobriram tudo, Carlão é rápido, mas é o seguinte, este é um país que está na encruzilhada do mundo, do novo mundo. Daqui até a China, a gente tem Azerbaijão, Mar Cáspio, do outro lado tem Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, aí depois acaba a China, aí chega a China. Mas esse não é um espaço vazio, tá? É um espaço econômico que está se modificando, se articulando com uma velocidade absolutamente espantosa. Em termos de infraestrutura, as chamadas as novas rotas das sedas são verdade. Aquele projeto chinês de Belt and Road está sendo realizado. E não só os chineses. Você tem aqui no Azerbaijão, que é privilegiado porque é um território livre de sanções. Então, os países que querem comerciar de leste para oeste, eles passam por aqui. Então, aqui tem comboios de trem que vêm da Suécia, de Londres, etc., vão até a China, voltam da China. Isso é comum. Então, isso é uma das expressões da encruzilhada leste-oeste. Deputado Alceu Moreira, obrigado pela gentileza de falar conosco, deputado. Então, Carlão, nós, na verdade, coordenamos um painel que está muito além da narrativa, da opinião de alguém sobre um fato, e muito mais trabalhar com a Embrapa e com outros setores qualificados a forma de medir os conteúdos e ter clareza de que nós estamos falando e quais os resultados fundamentados que nós produzimos. Nós vamos para a COP30 e vamos mostrar para o mundo que o Brasil faz a agricultura com modernidade, com transparência absolutamente sustentável, mas não apenas está com vontade de fazer isso, mas é a prática diária e os nossos compromissos com o futuro. Pois é, a gente não pode deixar passar essa oportunidade de mostrar o que estamos fazendo o que fizemos nos últimos 50 anos, a transformação, e a gente também não para, né? Essa que é a verdade, né? A questão é que nós, na verdade, perdemos ao longo dos anos foi a guerra da comunicação. Porque nós insistimos muito em se considerar vítima e queríamos fazer o exercício inverso da vitimação, do argumento voluntarioso, do argumento queixoso. Isso não resolve. Não. Nós, na verdade, precisamos sair da mesa para a roça. Sim. Tá? É de lá que nós temos que fazer a caminhada. A comunicação tem que sair da satisfação em ter uma mesa farta com os produtos que nós produzimos, em saber os momentos mais felizes da nossa vida, em que o agro está no meio de nós e a população urbana precisa perceber o quanto o agro é importante para a qualidade de vida do nosso país e o quanto ele faz para que tudo que aconteça à nossa volta seja cada dia um pouco melhor. Agora, falando aqui do meu convidado, Rodrigo Justus está aqui comigo. Ele é consultor da CNA, participou de um painel aqui, um painel que desenvolveu o tema de inovação e transparência aqui como soluções para a crise climática, para as dificuldades climáticas dentro do agronegócio. Obrigado pela gentileza de falar conosco aqui. Viu? Muito obrigado. Escuta, inovação e transparência. Qual foi a mensagem, vamos dizer, o cerne da sua participação aqui nesse painel? Bom, primeiro a questão da inovação. A inovação, ela é o quê? Ela é a aplicação prática e econômica na atividade da pesquisa e desenvolvimento relacionado especificamente aqui ao agro. E o que é? É o desenvolvimento de sementes resistentes, seja a seca, pragas e doenças. São sementes mais produtivas, ou seja, se produz mais em menos área. É o desenvolvimento de fertilizantes que tenham um maior grau de eficiência de absorção.
E tudo isso traz o aumento da produtividade, que é a quantidade que é produzido no mesmo espaço. Quanto mais produzirmos no menor espaço, mais reduziremos inclusive a pressão sobre os remanescentes das vegetações nativas, pois nós estaremos produzindo mais em menos. A eficiência no uso da água também, né? Tendo em vista que temos seca e tudo mais. Essa resiliência no sentido de melhoramentos genéticos com a capacidade das plantas. Nós sabemos que a agricultura ela é sensível às estações climáticas, independentemente de discutir ou não mudança climática, mas não temos nenhum ano igual ao outro, então temos que ter uma previsibilidade, um melhoramento genético para que, nessas hipóteses, não tenhamos grandes perdas. Grandes perdas significam prejuízos para o produtor, né? Dificuldade, inclusive, para as cidades que vivem do agro que estão em volta, porque se os produtores vão mal, as cidades também vão. Então é um problema de todos, não é um problema só do produtor. Então, em relação à inovação, a inovação ela já acontece no Brasil nos últimos 50 anos, né? O Brasil era importador de todo tipo de alimento, hoje nós somos um grande player mundial em N culturas, né? Então, essa produtividade, a inovação, ela não é uma solução que devemos passar a adotar. A inovação, ela faz parte do sucesso que hoje alcançamos, né, num país que éramos importador de alimento há pouco tempo. Felipe, obrigado pela gentileza de falar conosco aqui, viu? Prazer é meu, prazer falar com todos que estão nos ouvindo aqui de Baku. Agora 5 horas da tarde, a turma 10 da manhã começando o dia lá. Pois é, exatamente. E é o seguinte, o Felipe Spaniol é coordenador de inteligência comercial e defesa de interesses da CNA e ele está lá na diretoria de relações internacionais. Dito isto, eu já expliquei de onde ele veio. Agora, viu, eu dei uma pista. Mas antes da gente aprofundar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque é o seguinte, não fala Carlão, ninguém nasce coordenador, nada, diretor, todo mundo tem que contar uma história aqui para mim, para a gente situar para o meu telespectador, falar, opa, esse caboclo aqui tem uma trajetória bonita, e a sua com certeza deve ser, né? Pô, obrigado, eu venho de Santa Catarina, mas já moro muitos anos em Brasília, estou há 14 anos lá, meu filho já nasceu em Brasília, minha família toda está lá. E eu venho de uma família de produtores rurais, os avós, tios, primos, meus pais. E eu, quando vim para Brasília de Santa Catarina, trouxe uma paixão comigo. Uma paixão por cavalos, então eu crio cavalos. Ah, é? Muitos dizem que é uma loucura, mas... Criar cavalo não é para qualquer um, não. Vai criar cavalo é para os fortes. Mas é pequenininho, tenho minhas éguas crioulas. Hoje tá lá comigo em Brasília. E assim, é loucura mesmo, porque é a boa forma para gastar dinheiro, viu? Não, eu sei disso, por isso que estou falando assim. Você sabe qual é a melhor maneira de você ser milionário? Ser bilionário e criar cavalo. Ser bilionário e criar cavalo, né, rapaz? Então... É bem por aí. Mas enfim, venho da área de relações internacionais, sou formado nisso. E agora trabalhando com a CNA já há 2 anos e meio, ajudando a gente defender os interesses do agro mundo afora, mostrar aquilo de bom que a gente tem no Brasil, como é o exemplo que a gente está fazendo aqui na COP. Aqui do meu lado, vocês já viram, o Munir Lourenço é o seguinte, deixa eu falar devagarzinho para vocês. Ele é vice-presidente da CNA, ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA e ele é o chefe da delegação da CNA aqui em Baku. Portanto, rapaz, você tá com um fardão pesado para você carregar, hein, Munir? Primeiro dizer da alegria, Carlão, de reencontrar você, o programa aqui em mais uma COP. É o programa que tem tido um papel muito importante de registrar, divulgar esses fóruns mundiais que são as COPs que debatem o clima. Você que tem aí um profundo conhecimento de causa sobre o agro, sempre levando informações muito estratégicas para essa sua grande audiência do programa. E dizer que realmente é uma responsabilidade imensa de aqui estar à frente da delegação da CNA aqui na COP29, a CNA que vem participando ativamente da agenda multilateral climática do mundo, em especial das COPs, né, por considerar como cada vez mais importante a presença do produtor rural brasileiro nesses fóruns, trazendo o nosso posicionamento, né, acompanhando as negociações oficiais, né, e muito atento para interagir com os negociadores para, sobretudo,
trazer a verdadeira informação para o mundo que acompanha as COPs sobre o produtor rural brasileiro e o agro brasileiro, para que narrativas de cunho comercial não prevaleçam nessa discussão ambiental, não é? Para que o produto do agro brasileiro e o produtor rural brasileiro tenha a sua imagem real preservada perante o mundo. E o produtor rural brasileiro que vem cumprindo com o seu papel, atendendo uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, que é o Código Florestal, cumprindo com o seu papel no quesito da segurança alimentar. Afinal de contas, o nosso agro alimenta 1 bilhão de seres humanos, e para nós da CNA a questão climática é fundamental, mas não pode ser dissociada da demanda, o desafio da segurança alimentar mundial. E por isso a CNA está aqui, não é, presente, cumprindo com o seu papel e defendendo e se orgulhando perante o mundo dos méritos do agro brasileiro, da força dos sistemas integrados brasileiros e dos fundamentos na nossa matriz energética limpa. Vale a pena a gente retomar um pouco, porque esse documento da CNA é um documento importante, né? E eu gostaria que você pudesse, vamos dizer assim, esclarecer para a gente quais são os pontos fundamentais, porque você muito bem disse, vocês estão aqui para trabalhar em nome da agricultura e da pecuária brasileira. O que a nossa agricultura e a nossa pecuária precisa, requer, o que está no documento da CNA? Bom, a boa notícia é que nós já fazemos agricultura que é passível de mercado de carbono, que atendem essas demandas do Acordo de Paris há muito tempo. Os produtores rurais têm o Código Florestal mais restritivo do mundo, então nós temos 33% do território nacional sob vegetação nativa dentro da propriedade privada. Isso é um ativo ambiental que precisa ser trazido aqui. Se de um lado a gente cumpre o Código Florestal, de outro lado a gente faz agricultura de baixa emissão de carbono, exemplo para o mundo que concilia, né, o que é a base do Acordo de Paris, que é mitigação, ou seja, tirar o CO2 da atmosfera para que ela não ocorra o gases de efeito estufa. Tem a adaptação, que é, já que a mudança climática vem, a gente tem que estar preparado para que a gente atenda, que essa mudança climática não cause insegurança alimentar, insegurança energética. E como a agricultura já faz isso há pelo menos 50 anos com o Código Florestal e há pelo menos 12 anos com o ABC, é importante trazer isso para cá para mostrar que a gente faz e como a gente faz uma agricultura que tem esses co-benefícios que a gente chama, que além de produzir comida, além de produzir energia, etanol, biocombustíveis e outros, ela é uma agricultura que tira CO2 da atmosfera e que também é adaptada. Não existe agricultura com maior sucesso em adaptação do que a agricultura brasileira. Então, essas experiências, elas precisam ser trazidas para cá, elas precisam ser reconhecidas, valoradas, precificadas e mais para frente pagas, né? Que é o ideal é isso. Esse é um trabalho super importante, até porque de fora a gente sabe que vem muitos questionamentos, né? Como é que é o dia a dia desse trabalho? Porque isso é um trabalho que envolve muito estudo, muita pesquisa, muito levantamento de dados. Até nessa revista que eu mostrei para vocês aí, a entrevista dessa revista é com o Evaristo de Miranda. Tem uma frase do Evaristo lá que eu achei bárbara e eu sempre gosto de repetir. O Evaristo fala o seguinte, que o Evaristo foi pesquisador, foi chefe-geral da Embrapa e tal, ele fala assim, eu ando gostando muito menos de opiniões e muito mais de dados. E eu acho que você deve trabalhar com isso, né? Com as duas coisas. O dado para nos subsidiar, para nos ajudar a tomar a decisão correta. Acho que esse é o ponto de partida. E uma coisa que a gente persegue lá na CNA é justamente construir as agendas do que queremos para cada mercado. Então, fazer isso de maneira propositiva, antecipada, para que a gente consiga, por exemplo, na negociação com a Europa, ter as prioridades do que a gente quer tratar com eles, com os Estados Unidos, com a China, com a América Latina e também nos organismos internacionais. Então a gente alia essa procura pelos dados,
né, uma informação concreta, baseada na ciência, para nos ajudar nessa tomada de decisão e colocando o agro no lugar que ele merece. Você fala da Amazônia não de ouvir falar, você fala da Amazônia de quem sabe o tanto que demora e as opções que você tem. Então, para ir da onde vai ser a COP em Belém para Manaus, são 3 horas de voo, são 15, uma semana, 8 dias de barco, ou seja, a realidade é completamente diferente, né? Exatamente, Carlão. Nós estamos aí, foi um orgulho para mim como amazônida participar desse painel no Dia do Agro da COP29, debatendo sobre a questão da bioeconomia, os sistemas agroalimentares na Amazônia. A bioeconomia que nós temos, sem dúvida alguma, um potencial imenso na Amazônia de explorar os nossos recursos da nossa biodiversidade tão gigante e agregar valor a essa produção, gerando emprego, renda e desenvolvimento que são tão importantes para a Amazônia. Nós temos níveis de pobreza hoje na Amazônia muito preocupantes, Carlão, e nós precisamos, inclusive nós, a CNA, já estamos traçando uma estratégia de presença e atuação na COP30 em 2025, que será no coração da Amazônia, em Belém, para que, sobretudo, a COP30 possa encaminhar medidas, avanços e preocupações com relação à preservação da floresta tropical da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia brasileira, mas também encaminhar medidas e traçar debates para melhorar os níveis sociais e econômicos de quase 30 milhões de brasileiros que lá vivem e residem nessa região imensa que agora cada vez mais é pronunciada no plural, como você muito bem disse, Amazônias, porque nós temos diversas realidades nessa região, onde, por exemplo, você vê, eu cito um exemplo de Humaitá, no sul do meu estado, Amazonas, os campos naturais, uma condição muito diversa, por exemplo, do Alto Rio Negro, no Amazonas, o município de São Gabriel da Cachoeira. Então, a Amazônia com essa diversidade, onde nós não podemos incorrer no erro de pensar em fórmulas únicas, padronizadas, para uma região tão diversa. E nós estamos acreditando, a CNA está se preparando muito fortemente, estrategicamente, para ter uma presença na COP30 e mostrando para o mundo que vai estar em Belém do Pará na COP30, não é, a diversidade e os exemplos bem-sucedidos de conciliação da produção do agro na Amazônia e mostrar que na Amazônia, além da floresta, nós temos um mundo rural de, por exemplo, 1 milhão de pessoas que vivem da atividade rural, segundo dados da Embrapa. E a grande maioria dessas pessoas, pequenos produtores. Sim. E que nós precisamos aí cada vez mais ampliar, massificar transferência de tecnologia para melhorar os índices de produtividade, renda e qualidade de vida dessas pessoas. Lembrando que a nossa cobertura total aqui da COP29 tem o apoio da plataforma Agro Revenda, que é a revista de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro e, claro, o apoio da Andave, o apoio da Absolo e da FAESP. Gente, que comitiva é essa, gente? Comitiva prateleira de cima da CNA, a CNA sempre ao lado aqui do produtor rural brasileiro, esteja ele onde estiver. É isso aí, gente. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente se vê domingo que vem. Domingo que vem tem uma cobertura aqui, a gente vai mostrar os ministros, governadores, todo mundo que participou lá da COP. É domingo que vem, aqui mesmo, no nosso Domingão do Carlão. Lembrando que o Domingão do Carlão tem o apoio da revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro, o apoio da Absolo, o apoio da Andave, o apoio da FAESP e, claro, aqui nesse domingão também o apoio total da CNA. Aí eu queria, claro, reforçar sempre, vocês estão vendo aí a marca da Employer, todo o vídeo, eu estou aqui vestido com a camisa da Employer, a Employer que entende tudo do RH e é a nossa apoiadora, a nossa patrocinadora oficial do Domingão do Carlão. E só para não dizer que não falei de flores, lembrando que a nossa cobertura da COP29 é uma iniciativa do Grupo Public e também tem o apoio total da Public Agroagência.